dia! Não é inverno, mas o frio chegou, né? Meu Deus do céu! Aliás, parece que o primeiro frio do ano a gente sente mais, né? Essa semana a temperatura variou aí na casa dos 10, 12 graus na região oeste do estado, mas já foi de tirar aquele sobretudo, aquele casacão, né? De tão frio que parecia que estava mais, né? Sensação térmica. Enfim, bom dia para você, mesmo que esteja aí embaixo do cobertor. Bem-vindo ao Tarobá Rural de hoje, que está repleto de notícias. Vamos falar de produtores de soja que estão preocupados com o preço da commodity. Essa semana no mercado americano, os preços alcançaram índices mais baixos dos últimos 10 anos. Campanha de venda de peças e máquinas agrícolas de uma cooperativa do oeste do Paraná leva a oportunidade para o produtor rural comprar produtos agora e pagar só quando colher a safra. Que tal conectar em tempo real máquinas e equipamentos agrícolas, hein? Uma empresa de telecomunicações garante que isso é possível. Produtores de grão de bico estão desestimulados com o valor pago pelo produto. Acontece que tem muito atravessador aí. Os detalhes nós vamos ver hoje no Tarobá Rural, que fala também sobre a reforma da Previdência. Será que os pontos positivos, negativos, o que tem de a gente se atentar com a reforma da Previdência, principalmente para o homem do campo? O Sindicato Rural Patronal de Cascavel tem mais detalhes sobre isso a partir de agora aqui no nosso programa. Produtores de soja estão preocupados porque o preço está em queda. Nos Estados Unidos, o bushel, que é a forma de comercialização da soja lá, né, nos Estados Unidos, essa semana alcançou patamares baixos. Dos últimos 10 anos não se via uma situação como essa. E claro que o reflexo é imediato aqui no Brasil. Fomos atrás de um especialista no assunto que tem mais detalhes do que esperar de agora em diante. Realmente, esse período dos últimos 10, 15 dias para trás, nós vivemos o pior momento dos últimos 11 anos no mercado internacional da soja, né? Tivemos uma pressão muito forte nos preços em Chicago, e aí se deve à guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque a China praticamente isolou os Estados Unidos com aquela tarifação sobre a importação de soja norte-americana, né? Com isto também se acumulou paralelamente o avanço da peste suína africana, que dizimou uma grande parte do plantel, mais de 1 milhão de animais, mas muitos produtores temerosos também reduziram os seus plantéis ou, ao vender, não repuseram um novo plantel. Então, há uma redução na produção de suínos na China, que produz 50% dos suínos no mundo. Há uma redução da ordem de 20% no comparativo com o ano passado. Isso significa redução de demanda. Os estoques vêm se acumulando, apesar de quebra no ano passado na Argentina. Esse ano um pouco de quebra no Brasil. E mesmo com a projeção da próxima safra norte-americana em 10 milhões a menos do que no ano passado, assim mesmo os estoques estão maiores. Significa o quê? A demanda está bem mais comedida nesse último ano. Portanto, se acumulam estoques e aí houve essa pressão brutal sobre os preços. Depois a gente conseguiu verificar uma alta, mas por quê, Adriano? Então, exatamente, nessa última semana nós tivemos uma reação em vários fatores, uma reação positiva. Em primeiro lugar, na Bolsa de Chicago, depois que atingiu o pior momento dos últimos 11 anos, houve uma reação positiva. Então, nessa semana, Chicago subiu aí cerca de 40, 50 centavos por bushel. Primeiro ponto. Segundo, depois que o governo Trump retalhou ainda mais as importações chinesas de produtos industriais de toda a ordem, um pacote de 200 bilhões, de 10% para 25%, esse jogo duro do governo Trump parece que está chamando a China para a mesa de negociação novamente, nos termos que os norte-americanos estão propondo. Então, há novamente uma reabertura das negociações. Isto ajudou Chicago a subir. Mas o ponto mais importante é o atraso no plantio da nova safra americana. Veja bem, os números da última semana eram de 9%, 10% semeado de soja contra 30% da média histórica. E no milho está em torno de 30% semeado, quando deveria estar acima de 60% já semeado. Há excesso de umidade, clima bastante frio, e isto ainda tende a perdurar. Algumas regiões melhoram o clima, mas ainda esse atraso vai dar firmeza a Chicago nos próximos dias. Isso tem que ser monitorado. E aqui no Brasil nós tivemos dois fatores também que nos ajudaram, né? Prêmios em alta por causa dessa
praticamente exclusão do mercado chinês para a soja norte-americana. Os prêmios subiram nos últimos dias, saíram de 30 a 40 centavos de dólar por bushel para cerca de 90 a 100. Portanto, cerca de $1 acima de Chicago, $2 por saca, né? $2,20 por saca acima do preço de Chicago. Prêmios bem melhores nos portos. E um outro fator, a taxa de câmbio. Com essa dificuldade em avançar com as reformas, com as dificuldades políticas e até agora com a família do presidente sendo envolvida em escândalos, isso tudo fez com que a taxa de câmbio subisse e ela está adquirindo um novo patamar por este momento, um patamar que eu diria que pode permanecer por uns dias aí acima de R$4 por dólar. Isto também dá firmeza aos preços domésticos no Brasil. De forma geral, a tendência, o que vai determinar se a gente mantém essa alta ou se a gente vai baixar novamente, né? Quais são os fatores que a gente precisa ficar de olho nos próximos dias? Bom, tanto aqui quanto lá fora, nós temos fatores de muita volatilidade. Começando aqui dentro pelo câmbio. Se as coisas retomarem o curso normal, a tendência é que o câmbio retroceda. Mas eu acredito que isso deva perdurar um bom tempo e esse ambiente político está se conturbando mais e, portanto, deve se aprofundar um pouco mais essa conturbação política antes de começar a melhorar. Portanto, a taxa de câmbio me parece que tem aí um certo fôlego para permanecer acima dos 4. E prêmios nos portos brasileiros também devem permanecer relativamente bons por esse período. E lá fora vai depender muito da questão negociação entre China e Estados Unidos, que podemos ter novidade no decorrer, assim como tivemos aquela péssima notícia do mau humor de poucos dias atrás, mas as coisas estão retomando o caminho agora. E a questão climática no meio oeste americano, que parece que é o ponto central de tudo isto. O preço internacional vai ser muito, muito guiado pela evolução, plantio e evolução da safra norte-americana. O produtor brasileiro está tendo um bom momento, porque ele viveu o ano passado um momento especial de preços muito em alta, por causa da guerra comercial entre China e Estados Unidos, elevação dos prêmios de forma substantiva nos portos brasileiros, algum momento com taxa de câmbio até 4,20, 4,25. E auxiliado também muito pela quebra da safra argentina no passado. A Argentina perdeu cerca de 40% da sua safra de soja, não é? Este ano é diferente, os estoques aumentam, a demanda segurou um pouco, mas neste momento ele está vivendo um momento muito bom, por aqueles fatores que a gente citou antes. É momento para ir participando, analisando o mercado e participando. Em Cascavel, a soja fechou a semana cotada a R$ 63,20. Em Londrina, R$ 63. Em Toledo, R$ 63,50. O milho em Cascavel e em Londrina, R$ 24,60. Em Laranjeiras do Sul, R$ 25,50. O trigo em Cascavel, R$ 46,30, R$ 46,20 em Londrina e em Cafelândia, R$ 46,50. Agora a gente vai até Palotina, região oeste do estado, onde a Cevale fez uma campanha essa semana de vendas muito especial para os produtores, os associados. O bom é que eles puderam comprar agora e negociar para pagamento só lá quando eles colherem a próxima safra. Tem vários tipos e tamanhos. São as máquinas e implementos agrícolas que estão disponíveis para os associados comprarem em todas as unidades da cooperativa da Cevale. No setor de venda de máquinas, a gente está atuando como departamento nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Atuamos com toda a linha de produtos. Hoje, por exemplo, quando o cooperado está iniciando o seu processo de colheita, a gente está com plataformas de milho para atender ao cooperado, carretas graneleiras. Após essa colheita, caso o cooperado tenha interesse em preparo de solo, possuímos também linhas de escarificadores, grades. Também trabalhamos com linhas de plantio, como um exemplo aqui ao fundo. Também trabalhamos, além da linha de plantio, a linha de pulverizadores, seja ele de arrasto ou pulverizadores autopropelidos. A semana foi assim, movimentada no setor de peças da Cevale em Palotina. Os produtores rurais compraram um pouco de tudo, mas aproveitaram para revisar as máquinas. Muito boa semana. Eles estão, nesse momento, revisando os equipamentos, né? Se preparando para colher o milho. É a ótima safra que está por surgir. O seu Assis aproveitou a oportunidade. Vai comprar agora e pagar só quando colher a próxima safra. Porque aqui tem bastante variedade, né? Peças e as condições de pagamento também são boas. Então a gente vem para cá, né? A gente já tá se prevenindo, né?
revisando a máquina agora, porque aí depois entra a colheita e a gente não vai ter tempo, né? Então eu já deixo tudo pronto aí para depois chegar a hora, senão nós pegar e ir para o serviço, né? Muito bem, a gente faz uma breve pausa aqui no programa agora e eu tenho alguns recados e fotografias. A Elaine de Pérola do Oeste mandou a foto do mamão que tem no quintal da casa dela. Aliás, os pés de mamão estão bonitos, né? E os frutos também. Então, obrigada pela sua fotografia e pelo seu carinho com a gente, tá? Elaine de Pérola do Oeste. Tem mais foto da vó, do neto e da professora. Quem mandou pra gente essa fotografia foi o Antônio de Cruzeiro do Oeste, ali perto de Umuarama, né? Região noroeste. Ele disse que essa fotografia foi tirada há poucos dias na apresentação da escola da neta dele. Mais uma fotografia, troca aí, ó, a Rejane de Nova Santa Rosa. Ela mandou essa fotografia da lavoura, próximo da casa dela, cheia de quero-quero. Diz ela que tem mais de 70, às vezes eles se reúnem nos bandos ali. Aliás, falando em quero-quero, quero deixar um vídeo agora para vocês, antes da gente ir para o intervalo comercial. Eu não vou falar, quero que você veja, mas que semana passada eu postei no nosso grupo lá, que nós temos um grupo dos amigos do Tarobá Rural, e muitas pessoas se identificaram pela questão do Dia das Mães, porque afinal de contas uma mãe nunca abandona o seu filho. Olha o exemplo do quero-quero.